Bem-vindos a mais um episódio do Sua Carreira em Cena, número 55. E esse podcast de hoje, esse bate-papo de hoje, é para celebrar o Dia do Empreendedorismo Feminino, comemorado no mês de novembro. E eu trouxe uma convidada para contar um pouco da história dela, uma história real, de coragem, de desbravar, de inovar. Tem coisa muito boa para a gente ouvir aqui. E um dado importante, né? Quando a gente fala de empreendedorismo feminino, hoje nós somos em 10 milhões de mulheres no Brasil. Ou seja, 34% dos negócios são geridos por mulheres, seja pequeno, médio, grandes empresas. A gente vê aí muitas mulheres entrando em conselho, mulheres ocupando cadeiras de C-level. Então, é uma mudança de perspectiva, né? E a proposta, né, a gente falar um pouquinho desse universo na força feminina e como essa nossa convidada construiu ao longo dos 30 anos um legado na área farmacêutica de manipulação na nossa cidade, em Joinville. E ela chegou sem conhecer o mercado, abriu caminhos antes mesmo de se falar em empreendedorismo feminino com a força que vemos hoje e segue empreendendo com maturidade, propósito e visão. É uma daquelas histórias que a gente realmente não pode deixar de compartilhar. E é com muita satisfação, e para quem ainda não conhece, né, ter a satisfação de conhecer a Ana. Ana, super te agradeço, obrigada. E para quem não te conhece, quem é a Ana? Então, obrigada pelo convite, Lenira, é uma alegria estar aqui, é uma honra estar aqui. Obrigada. Né, no teu podcast. Obrigada. Sua Carreira em Cena. Eu sou Ana Paula do Vale, eu sou cristã, amo Jesus, e eu sou a sócia fundadora da Farmácia Botica do Vale, farmácia de manipulação, homeopatia e manipulação alopática, né? E tô em Joinville há 35 anos. Uau! Vou completar agora dia 7 de janeiro, que eu cheguei aqui nessa cidade, eu era novinha. Tenho 2 filhos, Ana Luísa e o Fernando, e eles moram fora do país, né? Já são adultos. E eu sou uma pessoa que sou muito feliz, sou muito realizada e sou muito feliz porque vivo o propósito de Deus para minha vida, e isso me dá ânimo e coragem, né? O negócio é parte desse propósito, né, Ana? Propósito. E o que te trouxe, Ana, assim, 30 anos atrás? Eu acho que a gente fala muito de Santa Catarina, né? Muito com a Manchester catarinense, antigamente, né? Muito indústria. Como é que a Ana resolveu vir para Santa Catarina, né? Ana de São Paulo, vir já com um monte de oportunidade lá. O que te trouxe para Santa Catarina há 30 anos atrás, Ana? Então, eu fiz faculdade de farmácia, né? Porque eu queria ser uma farmacêutica homeopata. Já era na escolha da formação? Na escolha. Mas tu tinha alguma referência na família? Eu e minha irmã. Porque minha irmã, ela tinha bronquite desde pequena. E minha mãe já tinha tentado várias formas de cura. E ela ficava internada, né? Desde que eu nasci. E minha mãe descobriu a homeopatia. E aí, ela começou a usar a homeopatia. Então, com a minha irmã, comigo. E de lá pra cá, nós nos tornamos pacientes homeopatas. E vivemos a homeopatia. Esses dias eu tava, essa semana, pensando. Se eu não fosse homeopata... Sim. Eu não sei como seria a minha vida de saúde, a minha saúde. Eu não sei não ser homeopata. Não sei não ser homeopata. Porque foi muito na essência, né? Foi uma escolha muito intencional, né? É como ser cristão. Não sei como não ser cristão. Porque eu nasci num lar cristão. Então eu não sei como não ser cristão, né? É a mesma coisa. Eu não sei como seria, eu me trataria, como eu cuidaria da minha saúde hoje, se eu não fosse uma homeopata. E você fez faculdade em São Paulo, né? Na Grande São Paulo? Eu fiz em Campinas. Eu sou de Campinas. Eu fiz na PUC de Campinas. Bacana. Então foram 5 anos. Não vi nada de homeopatia naqueles 5 anos. Na época não existia cadeira de homeopatia. Tá. E quando eu me formei, eu já tinha me inscrito para trabalhar na farmácia que eu comprava os meus medicamentos, porque ela contratava os recém-formados. Né? Era a oportunidade de se conectar diretamente com a área. Então, no 3º ano de faculdade, eu já me inscrevi para... Que legal. E quando eu me formei,
Eu fui trabalhar no hospital da PUC. Com 10 dias que eu tava lá, ela me chamou. Daí eu cumpri aviso prévio e fui trabalhar na farmácia, né? E foi aquilo que tu imaginava, assim? Foi. Tudo que eu aprendi lá, né? Não só a homeopatia, mas a manipular os fitoterápicos, a fazer shampoos, cremes, né? E então comecei a ter contato com toda essa linha que na época a gente chamava, era o natural, né? Exato. Hoje já todo mundo já usa, né? Tá mais disseminado, né? Hoje ainda tem o vegano, tem uma série de opções. Naquela época não tinha nada. E aí eu fiquei lá. E prestei, então, a minha especialização na USP, passei. Legal. Então, enquanto eu trabalhei lá, foram quase 2 anos, né? Eu fiz o curso de homeopatia na USP. Então, toda sexta-feira à tarde, 6 horas da tarde, eu saía de lá, pegava o carro, ia pra USP, em São Paulo, para fazer a especialização. Então, era sexta-noite, sábado, o dia inteiro e domingo de manhã. Voltava. Eu tava recém-casada na época, né? Recém-formada, recém-casada. Então, foi 1 ano e meio, assim, até eu me formar na homeopatia. E quando eu me formei, a Cristina, que era a proprietária, já sabia que ela já estava acostumada, que todo mundo trabalhava lá e depois voltava para sua cidade, né? Ou abria a sua farmácia. Então, ela sabia que eu queria abrir a minha farmácia. Então, eu saí da farmácia dela e um tio de São Paulo, empreendedor na época, né? Sempre trabalhou com implantação de multinacional fora e dentro do Brasil, na época, né? Ele e minha tia, psicóloga, me ajudaram a mapear a cidade. Então, eu comprei uma cartolina, um isopor, um mapa de Campinas, mapeei os consultórios homeopáticos e eu comecei a visitar esses médicos para saber se eles estavam satisfeitos com as farmácias em Campinas. Construir a tua carreira lá. Tava muito óbvio pra ti. Nunca tinha saído de lá, né? Minha vida era lá. E uma das médicas que eu entrevistei, ela falou, eu estou muito satisfeita aqui, mas a minha irmã mora em Joinville e é médica homeopata. E lá não tem uma farmácia de farmacêutico e nem especialista em homeopatia, né? Não tem. Você não quer conhecer? Eu só conhecia Joinville porque eu tinha uma família amiga nossa da igreja de lá que morava aqui, trabalhava na Tigre. Então, quando a gente vinha com meus pais passear pro sul, a gente passava aqui e ia almoçar lá na Recreativa da Tigre com eles. Que legal. Que era o único casal que eu conhecia. E aí nós viemos, eu e meu ex-marido, fizemos um bate-volta de ônibus. Passamos o dia aqui e voltamos, né? E nesse dia eu conheci essa médica e mais 2 médicos daqui. E nós andamos o dia inteiro na cidade, um calor. Aí queria ir para a prefeitura para saber como é que era o trâmite e tudo. E conhecemos esses 3 médicos. Nos interessamos. E aí naquele dia eu fiquei sabendo que o PSF, Projeto de Saúde da Família, estavam trazendo vários homeopatas para Joinville. Médicos. Para assumir os postos de saúde e implantar homeopatia. Uau, que baita oportunidade, né? Daí eu fiquei sabendo disso e a Sociedade Joinvilense de Medicina, então, naquele mês, iria formar o departamento de homeopatia. E aí eles me convidaram. Mas até então, meu ex-marido estava empregado, então a gente não sabia. E como é que ia largar tudo para vir embora para cá? Sim, era um projeto. Isso foi fim de outubro, 30 de outubro, dia do meu aniversário. E aí, voltamos e ele ficou desempregado. Onde ele trabalhava, a mulher na consultoria, ela fechou a consultoria e voltou para Bahia. Aí não tinha motivo pra gente não vir. Ali foi um empurrão gigante ali, né? Foi. Aí eu vim com os meus pais de carro para essa reunião da CJM. E eu conheci esses médicos que estavam chegando. Eu trouxe uma lista do que eles queriam, dos medicamentos que eles queriam, das matrizes homeopáticas. No mesmo dia, eu consegui alugar o lugar para farmácia, era 35 metros quadrados, ali em frente ao Kentup, na João Colim. Uau. Eu consegui um senhorzinho da igreja presbiteriana para reformar o que precisava, botar uma pia, que era o que precisava, e um lugar para eu morar. Era um apartamento pertinho. E foi tudo um dia só. E aí fomos pro hotel, e aí o Renato falou, meu ex-marido falou assim, nossa, esse teu Deus é demais, né? Você já conseguiu fazer tudo. E aí eu dei tanta tudo, coisa, e aí eu né? dei entrada já na Contar pro negócio. Que também era ali pertinho Que na era tudo época, pertinho. né? Lembro. Então, em um dia eu fiz tudo. Deus abriu todas as portas, assim. Foi uma coisa assim. Era um projeto aprovado. Mas eu não tinha. Eu sempre vivi muito com Deus, né? Com Jesus. Então, sempre fui ele em mim, eu nele, né? Então, pra mim era normal. Ele foi abrindo as portas e eu fui.
Então, nós voltamos para Campinas, isso era começo de novembro. Aí eu fui para São Paulo, pegava o carro para comprar as coisas, para desmontar o apartamento. 7 de janeiro nós chegamos em Joinville. Uau. Né? Todo mundo na praia, né? Não tinha uma alma viva aqui, eu não conhecia nada daqui. Meu pai, minha mãe, minha sogra, meu sogro e minha mãe de criação vieram de carro, né? Eu vim de ônibus e o Renato veio de caminhão, com caminhoneiro. Um calor, os hábitos totalmente diferentes. Não tinha pia no apartamento, e para nós em São Paulo tem pia, né? Mas aqui não tinha pia, então tinha que comprar uma pia. Não tinha veneziana, foi uma das coisas que eu mais senti diferença, porque era só vidro. Joinville não tinha prédios com veneziana, tudo era vidro. Aí eu entendi, era por causa da Consul que tinha os ar-condicionados. Em Campinas ninguém tinha ar-condicionado. Aqui já existia o comportamento do consumidor já totalmente diferente, né? Então foi muito desafiador, né? E foi muito choro, muito choro. Em uma semana o Renato mandou todos eles embora, porque senão eu não ia sair da cama para montar. Eu tinha que montar para funcionar a farmácia. O Renato é formado em História, foi dar aula no Colégio Municipal e no Bom Jesus, né? Então, assim, nós começamos a nossa vida. É porque era um novo ciclo, né, Ana? Tudo novo. E até, assim, empreender nova de idade, numa cidade desconhecida. O que tu entendeu, ou o que tu percebeu que tu hoje consegue nomear enquanto desafios? Né? Burocracia é um processo, algo que talvez não dependesse de ti, né? Da cidade, enfim. A cultura foi desafiadora. Me conta um pouquinho assim do que mais te impactou. Até porque tu tinha vivenciado como empreendedora em São Paulo, né? O negócio dela. Mas o que mais, assim, foi a cultura. É mesmo? Muito diferente. Muito alemão. Nossa, o primeiro cliente que entrou na farmácia, ela entrou barriguda, a Carla. Ela é minha cliente até hoje. Ela entrou barriguda e com um filhinho na mão, segurando. Me deu a receita, eu não conseguia ler o sobrenome. Eu não lia o sobrenome alemão, eu não conseguia. E eu tinha que bater na máquina de escrever o sobrenome. Tinha que ler letra por letra, né? Porque não tem bastante... entendia. E ela falou em alemão com o menininho. E aí eu cheguei em casa e falei, Renata, que todo mundo fala em alemão. E a gente não tinha essa consciência. Aí cheguei no supermercado, tudo era do Vale. E o meu sobrenome é Botica do Vale por causa do meu sobrenome. Sim. Porque a farmácia que eu trabalhei era Botica Silvestre, porque era o sobrenome dela. Da dona. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já falei, vou ter minha farmácia que vai se chamar Botica do Vale. Mas já eu não sabia. Não tinha ideia que aqui tudo era do Vale. E tudo era do Vale. O leite era do Vale, o queijo era do Vale. Já pensou, já tem sócio aqui e nem sabe, né, Ana? Então, foi muito estranho, tudo muito diferente, né? Os restaurantes fechavam 12:30. Se você chegasse para almoçar 12:30, se você chegar, tá fechado. Eu abria na hora do almoço, ninguém entrava. Daí eu descobri que todo mundo fechava na hora do almoço. E o primeiro carnaval, nós fomos embora de ônibus. Porque era feriado, para nós era feriado. Mas aqui não tem carnaval. E quando nós voltamos, todo mundo reclamou porque a gente tava fechado. Porque aqui não tinha carnaval. Isso foi assim, de cara, né? Logo... Que engraçado que tudo isso é muito da cultura, né, Ana? E assim, talvez nesses 30 anos tu também foi tendo outros desafios, né? Hoje a gente enfrenta grandes desafios, né? Mas ali, naquele momento, eram desafios muito, não da característica do negócio, mas de incorporar a cultura. Quanto tempo durou para ti esse processo de integração, assim? Esse inicial foram 2 anos. Nossa. 2 anos que eu tinha, às vezes eu chorava que eu queria ir embora. Será que eu vou conseguir? Vou fazer amigos aqui? Não tinha cinema aqui. O cinema único que tinha estava quebrado. Eu vim de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes na época. Na época, nossa. Né? Aí aqui eu ia na loja americana, os meus amigos falavam, não, loja americana era o passeio. Porque era verão, todo mundo ia pra praia. E lá tinha ar-condicionado. A gente não... Então assim, aí eu ia pra praia, mas passava o dia inteiro na praia. Aí quando a gente chegava na praia, os joinvilenses iam embora. É verdade. Às 10 da manhã. A gente tava chegando, que era o nosso hábito, era esse, quando ia pra praia. Em Santos, por exemplo, em Guarujá. Aqui não. A gente chegava na praia às 10 horas, o povo tava indo embora. 4 da tarde a gente ia embora, o pessoal tava chegando. Exatamente. Porque tudo muito branquinho, né? É verdade. Muito, é até verdade. Hoje é até hoje é assim, né? Então, culturalmente é muito diferente, né? E as pessoas são muito fechadas, né?
E quando tu já criou a Botica do Vale, né? E tu já tinha essa conexão com a Associação de Médicos, SJM, essas relações, né? Mas quando que tu percebeu, Ana, assim, que tu tinha conseguido essa tua marca, né? Ter estabelecido, né? Não era do Vale do Mercado, mas era a homeopatia, aquilo que tu acreditava enquanto estilo de vida. Quando que tu percebe, assim, que tu criou essa tua marca, assim? Legal essa pergunta. Quando eu identifiquei que as pessoas não sabiam o que era homeopatia. Uhum. Então, eu fui pioneira na homeopatia. Uhum. Eram poucos as pessoas que sabiam o que era. Tanto que os médicos estavam chegando também para atender pessoas que não sabiam o que era homeopatia. Porque a homeopatia é o contrário da alopatia. A forma de pensar. Sim, sim. Então, quando eu tive uma sacada que eu falei, eu tenho que ensiná-los a entender o que é homeopatia. E eu convidei os médicos e nós juntos montamos um curso de orientação homeopática para leigos. Uau. Foram 6 anos, eram 3 turmas por ano. Eram 3 noites ou um fim de semana. Uhum. E eu chamei-os e cada um foi falando uma parte. Eu falava da farmacotécnica e um médico falava das teorias de fundamentos. Daí a gente dividia isso. Isso fez com que a gente construísse um modelo mental diferente. Uhum. Não, e tu trabalhou na base, né? Na base. Educação. E as pessoas procuraram de cara? Foi um processo de construção de turma? Como é que foi essa procura? Foi uma construção mesmo, mas a partir do primeiro, depois sempre lotava. As pessoas queriam aprender, porque eles iam... O que acontecia? Eles aprendiam a teoria. Daí ele ia pro médico, né? Então, quando ele tinha qualquer coisa, qual é a tendência que tá no inconsciente coletivo? Ir pra drogaria, tirar o sintoma. Uhum. E a homeopatia, ao contrário, você lida de outra forma. Então, eles foram aprendendo. E conforme foram sendo curados e sentindo... Percebendo melhora no processo. Iam trazendo familiares, né, amigos. E aí, cresceu. Então, os médicos homeopatas que chegaram comigo, que são meus grandes amigos hoje, nós estamos todos na mesma idade, né? Nós temos... Mesmo clube, né? Porque naquela época, o que está acontecendo em Joinville hoje, com essa migração, porque nós estamos num momento de migração. Sim, muita gente vindo. Né? A minha farmácia, até 3, 4 anos atrás, tinha 3 estados representados ali, Santa Catarina, São Paulo e Paraná. No encerramento 2 anos atrás, eu tinha 13 estados e 2 países. Uau! E aí caiu a minha ficha, né? Que o que aconteceu lá atrás, que nós viemos, o Paraná veio para trabalhar, São Paulo veio prestador de serviço, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Uhum. Então, foi uma migração muito grande. É verdade. Muitos médicos, muitos dentistas, muitos professores, muitos engenheiros, muita gente veio de fora. E agora está acontecendo a mesma coisa, é um outro momento muito parecido, né? Então, isso lá fez com que nós atraíssemos as pessoas para ensiná-los a mudar o modelo mental. E um foi melhorando, o outro foi também. Então, esses médicos, eles falam para mim, né? Que nós juntos fizemos a homeopatia crescer em Joinville. Criar uma outra forma de pensar cura. Né? Uhum. E tu começa falando muito dessa questão de propósito, né, Ana? E me parece assim que dentro desse teu propósito tá esse processo de construção, de educação, né? Tu continua fazendo, essa é tua marca, como é que tu se percebe assim, entregando um pouco mais para a comunidade? Então, eu fui construindo tudo isso, né? Porque eu não tinha noção de tudo isso, né? Naquela época a gente não estudava sobre comportamento, não estudava, né? A gente ia fazendo. Eu era farmacêutica. Mas eu me relacionava. E gostava disso, né? Porque eu já era assim por conta da minha formação cristã. Meus pais, meus avós plantaram igrejas, né? Meus pais plantaram uma igreja, tinha 4 meses numa favela em Campinas. Então esse coletivo para ti é muito forte, meus avós, né? Também também na fazenda. Então eu fiz parte do que Deus já estava fazendo na história do cristianismo no Brasil. E eu entendi isso agora, estudando sobre isso, né?
Então, isso a gente pode conversar num outro momento, mas é muito legal. Interessante. Eu entendi o que Deus faz na história e esse processo. Então, isso para mim era muito fácil das relações. Numa cidade que as pessoas eram muito fechadas, fazia diferença. O relacionamento, a educação. Porque assim, ó, eu fazia amizade com o povo daqui. E logo eles me chamavam para ir para casa deles, eu fiz amizade para jantar, para comer fim de semana. A gente conversava sobre a vida, eu e o Renato, com as pessoas, os pacientes. Até hoje, se eu ficar lá na farmácia, lá no atendimento, o dia inteiro entra gente conhecido e o dia inteiro a gente se abraça e as pessoas perguntam como estão os filhos, eu pergunto como estão os filhos, como está a vida. Gente que já é avó ali, que os netos já estão usando a homeopatia e que, na verdade, os filhos deles eram crianças quando eu cheguei. Uau. Então, foi uma construção de relacionamento. E eu acho que a homeopatia lá atrás fez isso comigo, quando eu realmente fui estudar na USP. Porque a homeopatia é sistêmica, ela é integral. Hahnemann, ele foi para a homeopatia porque ele não se conformava das pessoas não se curarem, ele era um médico. E ele tinha, a pessoa voltava com a mesma queixa. Então, ele se incomodou com isso. Então, eu já tinha essa visão. E isso gerou um propósito que eu já tinha, que era de relacionamento, né? A vida o que vale a vida, a pena, são os relacionamentos. As conexões que a gente cria, exato. Nós estamos aqui para isso, nós somos feitos para isso, as coisas materiais vão ficar e nós fomos feitos para a relação. Então, eu sempre fui relacional e eu aprendi a cuidar das pessoas. Então, a dimensão filosófica da farmácia, ela passa do servir. É claro que eu preciso do dinheiro, né? Todo negócio, ele existe para dar lucro. Ele passa exatamente por esse crescimento financeiro também. E tem também uma realização pessoal. Claro. Do ser, né? Mas ele tem o servir. Essas três coisas têm que estar equilibradas. O servir tem que estar equilibrado com o sustento, a provisão, que tem que estar equilibrado também com a tua realização pessoal, que é o ego, que é o uso de dons, talentos, habilidades e conhecimento a serviço. Essas três coisas têm que estar equilibradas. E com o tempo eu fui entendendo que eu empiricamente já era assim. Já aplicava aquilo ali de forma intencional. E aí eu entendi em 2009, quando eu fui fazer o processo da metanoia, né? Eu entendi o propósito. A gente ficou trabalhando, estava num convento a noite toda. E os meus 3 verbos. Meu propósito é conectar, encorajar e ensinar. Uau. E isso é muito forte. Porque eu já sou assim desde menina. Isso vem de mim mesmo. E qualquer lugar que eu esteja, que eu estou fazendo isso, eu estou plena. Porque eu estou vivendo aquilo que Deus me criou para ser. Me fez. O propósito, né? É o meu propósito. E é engraçado, né, Ana? Porque as pessoas falam tanto assim de tentar encontrar propósito, né? E às vezes a referência delas é o ganho financeiro. E tá tudo bem, Faz parte do equilíbrio. Mas quando isso não está conectado com o ser, ele também não se sustenta. Porque qualquer negócio, qualquer empreender tem os dias bons e os dias não tão bons, né? Então, assim, e eu imagino que nesses 30 anos tu passou por dias muito difíceis, né? Esses dias uma pessoa falou assim para mim: Leni, você nunca pensou em largar a consultoria, voltar pro CLT ou deixar de ser empreendedora? E era uma terça-feira e eu falei assim, essa semana ainda não. Por quê? Porque às vezes dá vontade de desistir, de largar tudo, por que eu fiz esse caminho? Por que eu fiz essa rota mais difícil? Mas o propósito, ele sustenta, né? E isso, né, é óbvio que tá muito ligado à tua essência, à tua fé, à tua educação. Por quê? Porque o aplicar o conhecimento técnico é uma consequência também, né, Ana? E isso te traz diferencial em reter as pessoas ou de atrair pessoas? Faz, total, né? Tanto a minha equipe quanto os meus clientes, né? Eu tenho na minha equipe, hoje nós estamos em 47, né? Uau! E eu vou dizer pra você assim, ó, metade dela tem mais de... 1/3 tem mais de 20 anos. Uau! Né? Isso no varejo é raridade, né? É raro. E eu tenho uma coisa que eu descobri que as pessoas... Eu não sabia, né? Porque eu vou vivendo e pra mim as coisas são normais, né?
Mas, por exemplo, outro dia eu tava conversando com uma pessoa, quantas leis, quantos processos trabalhistas você já teve, né? Eu falei, por quê? Quantos processos? Você deve ter 35 anos de empresa. Eu falei, olha, não tenho nenhum, né? Mas é porque... É um indicador importante. Eu nem tinha noção disso, tá? Eu não tô falando isso nem pra falar... Eu não tinha nem noção mesmo, né? Não era a tua realidade, né? Eu fiquei pensando, mas por que então que ele se assustou, essa pessoa se assustou? Mas é por causa da relação? Porque os valores é que sustenta a minha vida e sustenta o meu negócio. São os valores. Então, nós temos uma carta de valores que a gente renova, né? Que é construído com a equipe. Então, esses valores, a gente trabalha esses valores. E é isso que norteiam, né? Que dá o sustento. E né? quando você vai agregando pessoas para o teu time, quando tá claro essa base, esse combinado... Isso, é o combinado. Eu falo pra isso. Combinado, que é combinado não sai caro, não sai caro, entendeu? E Ana, tu tá com uma loja linda, né? A gente olha a obra, né? A gente olha por fora, né? Não imagina os desafios que são, né? Ou imagina, porque a gente sabe que a gente se incomoda às vezes com pequenas manutenções, né? Mas o que essa loja representou para ti nesse ciclo, né? Até nessa maturidade, nesse novo momento, né? Olhando assim, enquanto marcos, né, da Botica, marcos desse teu papel enquanto empreendedora. Que pergunta difícil, né, Ana? Quando a farmácia fez 20 anos, né, mais ou menos, aconteceu um evento na minha vida, né, que foi muito marcante. E ali eu tive a oportunidade de poder vender a farmácia e voltar para Campinas, né? E eu não consegui fazer isso. Eu orei e Deus falava, né? O mais importante são as pessoas. E eu pensava, como que eu vou vender? Como vão ficar meus clientes, homeopatas? Como vão ficar esses médicos? Como vai ficar a minha equipe? E eu não consegui fazer isso. E eu fiquei. Decidiu ficar. Decidi ficar. Foi uma escolha mesmo, né? E foi muito desafiador, porque eu não era... Hoje chama de CEO, né? Eu não era a CEO, né? Eu fazia a parte de RH na época e a parte de gestão financeira administrativa. E era empreendedora, né? Mas eu não era quem estava ali à frente, né? Eu tinha montado uma escola de música, que era o meu sonho. Eu tinha 68 alunos, né? E eu tive que deixar a escola e voltar para a farmácia, né? Então, fazer outra escolha. Foi um baque, assim. E foi muito desafiador. Porque eu não entendia quase nada do negócio. De negócio mesmo. De gestão, de processo ali, né? Dos controles, enfim. Foi. Só que o que aconteceu? Como eu tava muito mal, um dia, a minha irmã psicopedagoga, arteterapeuta, me levou para o ateliê e falou assim, escreve aqui, como você vê a farmácia daqui 10 anos. Porque você precisa levantar e cuidar da farmácia. Eu tava na cama. E eu escrevi. E eu escrevi lá uma coisa que eu queria que as pessoas passassem na frente da farmácia e tivessem o desejo de entrar, se sentissem atraídas. E que quando elas entrassem lá, elas sentissem que ali era um lugar de paz, de amor, onde Deus estava presente, elas sentissem. Isso foi lá em 2008, né? E passaram os 10 anos e isso não aconteceu, eu não mudei, eu não saí da farmácia da Rua Blumenau e tinha filial, mas não aconteceu. E quando teve essa oportunidade que eu tive que sair, porque não cabia mais os laboratórios lá na Blumenau e aí eu procurando já 7 anos imóvel. Uau. Só que é muito desafiador você montar uma farmácia de manipulação, é muita exigência. Então cada ano eu ficava 3 imóveis por ano procurando. E aí fazia a planta, levava na vigilância, daí não dava certo. Então foram 7 anos. E eu tava assim, Senhor, eu vou ficar aqui, tá tudo certo. E deu certo ali, né? O proprietário, são pacientes nossos de mais de 30 anos também. E eles fizeram uma proposta e eles fizeram metade e a gente fez metade, senão eu não teria conseguido, né? E alugado. Então eu fiz uma coisa muito audaciosa. Eu fechei 2 unidades, né? De uma vez, para ir para um terceiro lugar. O pessoal olhava pra mim e falava assim, você é muito corajosa. E eu não entendia porque que as pessoas falavam que eu era corajosa. Não entendi. O ano passado inteiro. E depois eu fui entendendo.
porque foi muito desafiador. Talvez uma das coisas mais desafiadoras que eu já vivi na minha vida, sendo mulher. Somos 3 mulheres, né? Eu sou sócia, né, majoritária, mas eu tenho a Carla Valesca comigo. 3 farmacêuticas. Técnicas. Por uma obra de 840 metros. Um vão livre. Teve um dia que tinha 7 equipes de homens lá dentro trabalhando. Era uma loucura. Uma loucura. Foi uma loucura. Foi uma loucura. E as pessoas diziam, depois eu fui entender, né? Porque todo mundo dizia que eu era corajosa. Eu nunca tinha feito nada. De farmacêutica mestre de obras, né? Arquiteta. Foi enfim, uma loucura. E nós não... assim, o planejamento financeiro fizemos, mas depois, como toda obra, daí depois eu até escrevi. Você põe o dobro do que você planejou para gastar e o dobro do tempo para mudar. Exatamente. Né? Então, assim... Mas, dia 10 de fevereiro, nós mudamos, né? Então, o que acontece hoje? Que você falou assim, nossa, ficou tão bonita, né? Hoje as pessoas entram lá e falam aquilo que eu escrevi em 2008. Eu estou num lugar que as pessoas passam na rua e veem. Não, ficou... Então, aquilo que eu escrevi... concretizou. Deus respondeu, porque eu escrevi isso para Deus e Ele respondeu. Então, quando eu entro lá, apesar de que a gente ainda tá nesse processo de organizar a casa. Ah, né? Demora, né, Ana? Mas a gente sente uma alegria tão grande, porque eu entendo que cumpriu-se um propósito de Deus. E Deus foi tão bondoso comigo, Ele me deu muito mais além do que eu imaginava. Eu não imaginava ir para um lugar desse tamanho, eu não imaginava. E foram 7 anos buscando isso. Sim. E eu falava, tá bom, Senhor, então não é aqui, não dava certo isso, não é aqui. Entendi. Hoje tu consegue desfrutar? Estamos agora começando, desfrutar, né? Porque é um desafio. É um desafio. Meu sonho era fazer um auditório. E o auditório a gente conseguiu fazer. E eu fiz 3 eventos lá. Que legal. Já. Então foi agora, nesses 2 últimos meses, sabe? Então, ia com a equipe, sabe? Olha, essa semana foi tão legal. A Madiville, eu tô com uma ex-funcionária que acabou voltando, que trabalhou muitos anos na Madiville, é muito amiga de todo mundo lá, inclusive da proprietária. E ela tá no comercial. E ela trouxe as pessoas que eram da equipe dela, do comercial. E a Madiville, a Elisete abriu e ela veio. Mas foi tão legal. E a gente tem aquele espaço. Poder ofertar, né? A Servir equipe com poder aquele espaço. subir e fazer um treinamento. E tá todo mundo junto, entendeu? Assim, o cliente lá. E poder receber o conhecimento e essa troca. Então, assim, os médicos, né? Os nossos prescritores todos. É muito... satisfatório, né, Ana? Eu não sei nem explicar o que a gente sente, né? A gente olha e fala, nossa... Não é só uma farmácia, né? Não é só um espaço de compra de... Não. É um lugar de cura, né? O nosso propósito é cultivar saúde integral, né? Sempre foi, porque a homeopatia trouxe isso. Hoje tá na moda, todo mundo sabe. Mas naquela época ninguém sabia o que era uma saúde integral, né? Exato, não. E o pessoal tá aprendendo também, né? Eu fui a primeira loja em Joinville a vender arroz integral, feijão, Suzuki. Ninguém vendia. Nossa. Não tinha aqui uma loja, nem vendia nos supermercados. Pessoas que consumiam isso iam para Curitiba buscar. Uau. E eu, quando abri naquela pequenininha, eu já vendia. Era uma farmácia empório, né? Podia porque na tinha época. Que ter, agora né? Não pode, mas na época podia. Não, e tinha demanda. Tinha demanda. Né? Então, é muita... Eu não sei a palavra, mas é muita gratidão, né? A Deus por tudo isso, né? Que Ele proporcionou e tá proporcionando. Agora, é muito desafiador. Até pegando isso, né, Ana? Porque você continua na jornada, né? E olhando para essas mulheres hoje, eu nem vou falar assim das mulheres mais jovens que querem empreender, às vezes mulheres de meia idade que querem fazer uma transição e empreender, né? O que tu diria, assim, o que tu recomendaria? Comece por isso, né? Que recado que tu daria? Eu penso... Comece com o joelho no chão. Eu ia falar isso. A primeira coisa é o joelho no chão, né? Tem que buscar em Deus mesmo. É Ele que é a fonte de toda sabedoria, né? Ele que conduz a nossa vida. E ele tem os nossos dias. Salmo 139 diz isso. Nossos dias todos já são contados, né?
Eu falo assim, eu brinquei agora no meu aniversário, né? Eu falei, olha, quando o espermatozoide do meu pai encontrou o óvulo da minha mãe, Deus falou assim, ó, agora você vai ali você vai nascer, você vai viver para cumprir um propósito. Então, hoje se fala muito de propósito, né? Mas o que é esse propósito? Qual é o propósito? É aquilo que Deus fez para você ser. Então, busque uma forma de encontrar o teu propósito, né? Eu, quando encontrei esses meus 3 verbos e percebi que desde pequena eles já existiam, eu posso estar em qualquer lugar. E hoje eu estou na farmácia, pode ser que Deus daqui a pouco me leve para outro lugar, mas e Ele vai me levar para viver o meu propósito, que são conectar pessoas com Ele e uns com os outros, conectar, encorajar as pessoas e ensinar. Então, você quer empreender? Entenda o teu propósito. Porque qualquer empreendimento que você saiba o teu propósito, que você viva o propósito, e aí Deus te dá conhecimento, você pode buscar em qualquer lugar. Hoje ainda mais. A habilidade, todos nós somos, a neurociência já mostra, você pode desenvolver, você pode começar com 60 anos, 70 anos, e você vai, tá provado cientificamente que o cérebro ele vai desenvolver. Aí a gente tem as habilidades, aí o talento, o que é talento, né? Talento é aquela pitadinha que Deus te deu a mais. Quando ele foi dar tal coisa, você entrou na fila umas 10 vezes, né? Por exemplo, eu tenho um talento musical. Eu toco vários instrumentos, eu nunca estudei pouquíssimo. Eu rejo coral, já tive um coral em Joinville por 16 anos, hoje eu tenho um coral que funciona na farmácia aberto para quem quiser. Com o propósito de realmente, assim, ó, a gente viver a plenitude, a alegria ali, né? De quarta-feira, às 19h30, lá na farmácia. Então, eu tenho esse talento, né? É nato. Mas tem a musicalidade. A musicalidade. É da minha família, mas poucos de curso que eu fiz de música, eles falam isso. Como é que pode estar isso dentro de você? Foi Deus. E dom é aquilo que você faz e ninguém te segura. Tu vira noite e dia e noite. Se você quiser ficar conversando aqui comigo mais umas 3 horas, eu fico. Isso não me cansa. Porque eu tô vivendo contigo os meus... Olha só. Nós estamos nos conectando. Nós estamos conectados com Deus. E nós estamos conectando. A gente quer conectar com as pessoas. Eu quero encorajar. Você me deu uma oportunidade para encorajar. Uau. E eu tô ensinando aquilo que eu já vivi. Compartilhando isso para que as pessoas possam se encorajar e fazer o que Deus tem para elas, né? Então eu poderia ficar aqui falando um monte. Não tem peso nisso, né? É leve. E é engraçado, né, Ana? Porque assim, a gente vê muitas mulheres, né, através do empreender, buscando essa autonomia, buscando essa habilidade para ser colocada em prática. A gente tem um grupo de empreendedoras que a gente trabalha junto, seja no artesanato, seja em venda, serviço, psicóloga, dentista, enfim, a gente percebe assim que eu quero exercer, mas eu quero também crescer, né? Até tem um dado aqui que, por exemplo, 67% do microcrédito no Brasil já foi solicitado por mulheres. Então, quer dizer, eu não quero só exercer, eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero transbordar, né? Então, para essas mulheres, buscar o propósito para ti, fica muito claro que a partir do momento que eu descubro o meu propósito, eu vou trabalhar muito, mas eu vou trabalhar o certo e com mais leveza. Você pode levantar às 6 horas da manhã e você vai estar feliz. Que legal. Não tem, entendeu? E você, é sábado e domingo? Porque hoje mudou muito o mercado, né? Sim. A gente tinha muito modelo mental e eu tô vendo lá na farmácia, é difícil mudar esse modelo mental das líderes, das gestoras, porque a gente tem um modelo CLT muito... Que a nossa legislação obriga, né? Obriga. E isso talvez hoje seja um grande desafio. É que é um outro jeito de viver. É um outro jeito. Eu posso levantar às 6 da manhã, das 6 às 8 eu vou trabalhar e das 8 às 10 eu vou ficar com meus filhos. Nós, empreendedores. E às vezes vai ter um sábado que eu vou fazer um workshop para um monte de gente, eu vou fazer um evento e eu vou estar lá feliz. No domingo eu vou estar, né? No sábado e no domingo. Posso separar. Claro, a gente, né? Separa pro Senhor, né? O tempo a gente tem que ter durante o dia, durante a semana, para estar com os irmãos, mas
Não é mais daquela forma que era. Não é linear, né? Não é assim, na caixinha, né, Ana? E não dá mais para ser dessa forma. Não tem espaço, né? Não tem espaço. E a gente precisa estar aberto para mudar, né? De novo, eu acho que é essa coisa de mindset mesmo, né? Que eu posso de dentro para fora transformar, né? E o que às vezes uma legislação não me permite, mas que eu posso ajustar para se tornar satisfatório, né? É mesmo com as nossas equipes, né? Sim. Com os clientes que também estão mudando. Também estão se ajustando. Então, você pega lá o WhatsApp, você entra no WhatsApp, tem cliente mandando mensagem 2 horas da manhã? A gente não tinha isso. Não. Era dentro do horário de trabalho. É doideira hoje, né? Como se a gente se ajusta nisso, né? Mas precisa estar aberto. Ana, tem umas perguntas ainda aqui pra ti, tá? Faça. O que você agradece mais a Deus nessa jornada? O que eu agradeço mais a Deus? Eu acho que é o sustento espiritual, né? Ele não ter... Eu acho que o que eu mais agradeço é eu não ter desconectado dele nenhum minuto. E a minha oração diária sempre foi essa. Não me deixa. Eu me separar de ti. Eu esquecer dos valores. Eu colocar ídolos à frente do Senhor. E acho que foi isso, porque o mundo, a nossa luta é contra o mundo, contra o nosso ego, as regras que o mundo dita e o inimigo das nossas almas, né? Que ele quer matar, roubar e destruir. Então, você é muito tentado a fazer coisas que não vão de acordo com o Senhor. Que me satisfazem, né? Ou, por exemplo, coisas básicas, não pagar imposto, sonegar, dar comissão para médico. São coisas desafiadoras. E eu me mantive nesses 35 anos assim, né? Mas foi muito desafiador. Mas eu me mantive porque eu não desconectei dele. Porque tu entendeu que isso tá dentro, a integridade tá dentro do teu propósito, né, Ana? E é estar debaixo da vontade de Deus. Um hábito enquanto empreendedora que você não abre mão, um hábito diário. Eu não abro a mão de estar com o Senhor 1h30. E é a primeira coisa que eu faço de manhã. Teu devocional. Há 26 anos. 27 vai completar. Qual foi o melhor conselho que você recebeu na vida? Ah, meu Deus, eu vou falar de novo a mesma coisa. Foi do meu pai e da minha mãe. Não largue do Senhor. Ele vai te sustentar. Não se afaste dele. Não deixe ele em primeiro lugar na sua vida. Meus pais sempre falaram isso pra mim. Não deixe de olhar pra Jesus, entendeu? Então... As lutas virão, os desafios virão. Vão, porque a Bíblia fala que a gente ia ter, né? Exatamente. Então, meu pai sempre falou isso. O que te mantém apaixonada pela profissão até hoje? O propósito. Se pudesse resumir a sua trajetória em uma palavra, qual seria? Amor. Amor. Amor, porque você pode ter fé, esperança e amor, mas se não tiver amor, nada disso adianta. Acontece. Nada lá. 1 Coríntios, né? Coríntios 13 fala disso e é amor. E muitas vezes eu não amava a minha equipe. Eu não amava alguns prescritores. Eu não amava alguns fornecedores. E quando vinha aquele sentimento de ira, né? A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. E eu senti, claro, que às vezes eu queria sair correndo. Humana. E eu pensava, amor, amor, amor. E eu ficava, às vezes eu passei meses olhando para uma pessoa, convivendo com ela. E eu pensava, amor, amor. E foi isso que me sustenta. E me sustentou lá e continua me sustentando. E quando eu não tô amando, eu peço amor. Tô exercitando tentar amar, né? Eu peço que o Senhor derrame amor por mim, porque eu não tô conseguindo amar. E não adianta, se não tiver amor, a gente não caminha pra lugar nenhum. Não serve. Não. Né? Ana, que incrível. Que incrível. Né? Acho que tudo acontece no tempo certo, no momento que tem que ser. Mas que incrível, né? Eu vejo assim que tu já tem uma trajetória realmente reconhecida, né? As pessoas te reconhecem muito além do que você entrega enquanto profissional técnica, né? Mas esse conjunto e eu acho que compartilhar como é que as pessoas te acham, né? Tu é adepta de rede social? Como é que as pessoas te acham?
né? Tem o endereço da farmácia, que as pessoas podem te achar lá. Sim. O Instagram da farmácia, compartilha. Como que as pessoas me acham? Então, hoje em dia, eu acho que o jeito mais fácil é pelo Instagram, né? Acaba sendo, né? É Ana_Vale com 2 L's. Esse é o meu Instagram. E o da Botica do Vale, né? Que também me acham, né, lá. Mas eu tô na farmácia o dia inteiro, né? Tá sempre lá. Eu tô lá, fiz minha sala lá em cima, mas eu pensei, devia ter feito aqui embaixo. Mas eu falo, vai lá na farmácia, quer falar comigo, me chama que eu venho, né? Então, vai pra conhecer, eu tô lá, vivo lá. Então, me acha lá. Tá se acertando, tá se ajustando ao novo ambiente, eu não né? tinha mais espaço, não cabia. Eu fiquei esses anos todos, não tinha uma sala, não tinha espaço, não... Né? Então, agora não, agora eu tô lá, eu As amo. dores do crescimento, né, Ana? Amo, tá lá, então... E pode, eu tô muito aberta pra servir, né? Quem precisar, e as pessoas que vivem comigo sabem disso, né? Tem o coral também, se você quer cantar... Continua com o coral? É lá na farmácia, toda quarta-feira às 19h30. É um grupo bem animado, é aberto mesmo. Aquela pessoa que fala assim, ai, sempre sonhei em cantar, mas eu sou desafinado. Não existe isso. Lá tem espaço para todo mundo. Que legal. Várias idades. Tem de 12 anos a 80. Uau! Então, a gente... eu acho que isso faz parte do propósito da Botica, né? Que é cultivar a saúde integral. E a gente sabe que a música, ela tem um papel fundamental, né? E eu amo música. Então, tem lá também isso, né? Tem a música. Tem a paixão e tem o espaço para exercer, né? E pro ano que vem, nós também eu quero planejar já, agora eu tenho espaço, uma agenda pro ano todo. De cursos para leigos. Uau. Porque nós entendemos que a população precisa de orientação. Porque elas têm muita orientação pela internet hoje, mas elas ficam perdidas. E compram produtos pelos gatilhos, né? Uhum. E coisas que elas não precisam, porque não é desse jeito. Cada ser é único. Então, você precisa ter essa orientação. Nós temos hoje as farmacêuticas clínicas, né? Uhum. A gente tem os consultórios hoje, a gente atende lá. Numa tríade. A Botica sempre entendeu, eu sempre entendi isso lá desde o começo, com a homeopatia já era assim. É o médico ou o prescritor, o farmacêutico e o paciente. Uhum. Né? Essa tríade que dá sustentação para saúde integral. Harmonia de corpo, alma e espírito, que é o nosso propósito. Que né? legal. Então, nós estamos abertos a isso e a gente vive por isso. E a minha equipe, ela vive isso e a gente fica feliz, né? A gente fica realizado quando a gente vê que isso acontece, né? Que legal. Às vezes vai uma pessoa, a família leva o filho que tá pior. Daqui a pouco a família inteira tá indo lá e consultando lá. Começa a perceber o ganho, né? A melhora mesmo. Que legal. Se me encontra, eu tô pra servir, né? Então, aonde precisar, por quem precisar. Obrigada por ter compartilhado, por ter servido, compartilhando a tua história, a tua trajetória, né? Eu tenho certeza que o encorajar, né? Encorajar e eu acho que despertar em algumas mulheres, né? Porque o medo vem, os desafios vêm, mas vai com medo mesmo, né? Ixi, fé e constância, com né? certeza. O medo, ou ele nos puxa para trás, eu falo para minha equipe sempre isso. Ou te impulsiona. Ou ele nos encoraja. Ou ele é a bela ou é a fera. E você pode escolher. Nossa, transformar o medo na bela ou deixar ele ser a fera. Né? Eu acho que vale mais a pena a gente abraçar ele, ter a bela e vamos embora. Que legal. Então, vale a pena. Eu enfrento os medos. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo, viu? Obrigada a você pelo convite. Foi uma alegria estar aqui. Obrigada. Te conhecer e ter esse tempo. Agenda apertada, mas a gente conseguiu, né? Ah, sim. Obrigada. Tá bom.